Porra, você tá bem? Você deve estar assistindo esse vídeo agora numa belíssima quinta-feira, se tudo der certo, óbvio. Mas eu estou aqui degustando um café com o meu chat. E o Gustavo Cunha, ele lançou um vídeo falando Marvel Studios, a ascensão e a queda do Império. Tá ficando cada vez mais difícil pra Marvel, principalmente com as últimas escolhas da DC. Adão Negro eu gostei bastante, por mais que... Aparentemente agora talvez tenha um segundo filme, né? Mas aparentemente, antes, quando lançou, ele tinha sido cancelado o segundo filme. Aí depois saiu o que? O Pinguim, que foi muito bom. Comando das Criaturas, o trailer de Superman, que foi sensacional. O Batman, do Robert Pattinson, que divide opiniões. Mas a DC tem vindo muito bem. E a Marvel, a única coisa, acho que assim que a gente pode falar, decente que fez, foi o Deadpool e Wolverine, né? Mas vamos ver a opinião do Gustavo Cunha referente ao Marvel Studios, ascensão e queda do Império. Vem comigo enquanto eu delicio um belíssimo Gustavo Cunha assistindo café. É isso. O Império Romano era uma força incomparável. Porra, cortou um comecinho ali. No auge do seu poder, o Império Romano era uma força incomparável no mundo antigo, se estendendo da Europa ao norte da África, unificando povos e moldando a história como poucas civilizações conseguiram. Essa trajetória de esplendor e declínio encontra um certo paralelo curioso e talvez simbólico no que está acontecendo com a nossa querida Marvel Studios, que por mais de uma década dominou as bilheterias globais e o imaginário coletivo, mas que agora enfrenta sinais evidentes de desgaste. Oi, eu sou Gustavo Cunha e sim, é possível traçar um paralelo entre a história do Império Romano e a história do Império Cinematográfico da Marvel, porque esse é um padrão que tende a se repetir em todas as esferas. Veja bem, gafanhoto, o Império Romano começou oficialmente em 27 a.C., quando Augusto, o primeiro imperador, consolidou o poder e deu início a uma era de estabilidade conhecida como a Pax Romana. Da mesma forma, a Marvel Studios teve seu nascimento como império com o lançamento do filme do Homem de Ferro em 2008, né? Liderada pelo homem do boné, Kevin Feige. Ao longo dos anos seguintes, a Marvel unificou a sua narrativa em um universo coeso, algo revolucionário até então na história do cinema. Filmes como Vingadores de 2012 e Vingadores Ultimato de 2019 marcaram o auge dessa Pax Marveliana, em que a confiança do público e o sucesso financeiro eram praticamente garantidos. Porque assim como Roma integrava diferentes culturas sob o seu domínio, a Marvel gradualmente expandiu o seu universo, introduzindo... Mas o que aconteceu que caiu a queda de qualidade dos filmes da Marvel? Versos e histórias interconectadas que atraíam públicos de todas as idades e de todas as origens. Era uma fórmula vencedora, assim como as estradas romanas que conectavam o vasto território do Império. Para Roma, o século II depois de Cristo marcou o ponto mais alto, com imperadores como Trajano e Adriano consolidando territórios e ampliando as fronteiras. No caso da Marvel, o equivalente seria todo o período da Saga do Infinito, que culminou em Ultimato. Cada lançamento se transformava num evento global e os personagens do MCU se tornaram ícones culturais, assim como os Césares romanos eram reverenciados. Mas o sucesso pode ter um fardo, assim como Roma, que enfrentou desafios administrativos para gerenciar um império tão vasto e tão complexo. A Marvel começou a sentir o peso da própria expansão. Depois de Ultimato, o MCU entrou em um território novo e incerto, a controversa saga do multiverso, que carece do mesmo impacto emocional, do mesmo brilho e coesão que a sua predecessora. Meu Deus do céu. Cara, WandaVision, ok. Falcão e o Soldado Invernal, ok. Loki, ok. Black Widow, não. Shang-Chi, não. Eternals, não. Hawkeye, não. Homem-Aranha, eu gosto. Moon Knight, eu gostei, tá? Moon Knight, eu gostei. As conquistas de Roma pareciam não ter fim, eles absorviam regiões como a Dácia, a Mesopotâmia e partes da Bretanha. No entanto, com essa expansão vieram desafios impossíveis, né? Governar territórios vastos com povos diversos, garantir segurança em fronteiras estendidas e integrar novas culturas ao sistema romano. Quanto mais Roma crescia, mais frágil toda a estrutura se tornava, com recursos sendo divididos entre guerras defensivas e a administração de novas províncias. A pressão levou à deterioração da qualidade do governo, à corrupção e à incapacidade de responder aos crescentes desafios internos e externos.
Em vez de fortalecer o Império, essa expansão excessiva fez dele mais vulnerável a crises. E da mesma forma, a Marvel Studios parecia invencível, mas em 2019, com o lançamento do Disney Plus, a estratégia mudou radicalmente. A Marvel deixou de produzir um número limitado. É a primeira vez que eu vejo essa comparação dele com Roma, Filipão. Ele não costuma fazer isso, não. Ano para lançar uma enxurrada de conteúdo, séries como WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal, Loki, Mulher Hulk, Invasão Secreta. Então acho que é uma das coisas mais feias que eu já assisti na minha vida. Universo cinematográfico pro streaming. Agora o céu era o limite. Porém, assim como Roma, a Marvel não estava preparada para lidar com essa expansão. Muitos desses projetos foram apressados para atender às demandas do calendário, lá da Disney Plus, e o controle de qualidade, que costumava ser a marca registrada desse estúdio, começou a falhar. Narrativas inconsistentes, efeitos visuais abaixo do padrão e histórias que pareciam mais preocupadas em interligar um universo cada vez mais confuso do que em agradar o público, começaram a minar a reputação do estúdio. Um dos momentos mais embaraçosos dessa nova fase foi a apresentação daquela versão Mauricinho horrorosa do filho do Hulk. Pelo amor de Deus. Final de Mulher Hulk, cara. Por que fizeram aquilo? Ao invés de conectar o universo do estúdio, as histórias passaram a deixar cada vez mais pontas soltas. Sendo pro Cavaleiro Negro e pro Eros no final de Eternos, Mônica Rambeau presa num universo em que os X-Men existem, em The Marvels, um sinal totalmente misterioso sendo enviado pra alguém que nunca foi revelado no final de Shang-Chi, e é claro, o grande conselho multiversal dos Kang. Isso é foda. O Kang é foda. Né, que jamais vai ser explorado por conta da condenação do ator Jonathan. É, mas tá tendo umas reviravoltas aí, né? Ah, parece que não... Eu não... Ó, Jonathan Majors. Deixa eu ver que fim que deu, mas teve umas reviravoltas aí no caso. Fazem, ó, Jonathan Majors e ex-namorada fazem acordo sobre processo de agressão. Ex-namorada retira acusações contra o ator. Então, teve umas reviravoltas aí, né, mano? Sei lá. Para Roma, o declínio começou com crises internas, como disputas de sucessão, corrupção e dificuldades econômicas. No caso da Marvel, os sinais de deterioração vieram com críticas sobre a qualidade desses novos produtos. Não apenas as séries, que desde o começo apresentavam níveis de qualidade inconstantes, mas agora também os filmes, como Eternos e Quantum Mania, passaram a aumentar a desilusão dos fãs. Além disso, a chamada fadiga de super-heróis se tornou uma ameaça real, assim como o povo romano, que se cansou de campanhas militares intermináveis e do peso dos Machala Ali tá só esperando o roteiro do Blade sair. A Marvel se tornou sobrecarregado pela necessidade de acompanhar uma avalanche de filmes e séries, pagando preços cada vez mais exorbitantes no cinema e no streaming, para conseguir simplesmente entender a narrativa geral, para eles entenderem o que estava acontecendo. Outro fator, certamente, é a ausência de líderes carismáticos. Assim como Roma sofreu com a morte de imperadores como Marco Aurélio, a Marvel vem sentindo a falta de personagens centrais incontestáveis, como Tony Stark, como Steve Rogers. Esse vácuo de poder pós-ultimato deixou fevereiro tá chegando, hein? Emocional claro no qual se conectar. Roma tentou se reerguer várias vezes. Imperadores como Diocleciano implementaram reformas, enquanto o Constantino deu uma nova vida ao Império ao fundar Constantinopla, e a Marvel também vem tentando recuperar o seu brilho. Recentemente, o Bob Iger, CEO da Disney, anunciou planos para reduzir a quantidade de lançamentos, priorizando a qualidade sobre a quantidade. No Graças entanto, a Deus. assim como Roma no final do século IV, essas tentativas podem ser insuficientes se não forem acompanhadas de uma reinvenção criativa total. O público moderno exige mais do que efeitos especiais, cara. Ele quer histórias emocionantes, inovadoras e com personagens significativos. O Império Romano do Ocidente finalmente caiu no ano de 476 d.C., mas a sua influência perdurou por séculos, né? E a Marvel Studios, é claro, ainda está longe de um colapso total, mas enfrenta um momento de reflexão. Assim como Roma deixou um legado cultural inestimável, a Marvel igualmente já marcou a história do cinema de forma inegável. No entanto, para evitar o destino de Roma, é essencial aprender com os erros do passado, centralizar as forças, reconquistar o apoio público e lembrar que nenhum império, por maior que seja, está acima dos desafios da expansão. Sim, a Marvel está em crise, mas ainda há tempo para uma recuperação digna de uma Pax Marveliana 2.0. Afinal, a história nos ensina que grandes impérios caem, mas também podem renascer.
E já que nós estamos falando sobre isso, que tal um vídeo bacanérrimo contando como a Marvel, antes de se tornar essa potência, essa locomotiva do século XXI, faliu, esteve no seu ponto mais baixo nos anos 90, o que levou a medidas desesperadas que, curiosamente, acabaram na criação desse império cinematográfico. Então clica aqui nesse vídeo, cara, que eu tenho certeza que você vai adorar essa história. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus. Muito bom vídeo, muito bom. Seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado. Mais um vídeo muito incrível do Gustavão. Eu, diferente de muitas pessoas, tenho esperanças no próximo filme do Capitão América, tá? Eu sei que muita gente fala, vai ser merda, sempre fala, mas eu tenho esperança. Posso estar errado, posso me decepcionar, posso chegar lá no dia do cinema, tá assistindo e ser uma das piores coisas do mundo? Pode, isso pode acontecer. Existe uma chance muito grande de isso acontecer? Existe. Ah, já tiveram não sei quantas gravações, já foi reprovado não sei quantas vezes nas premieres de teste e tudo mais, nas coisas de teste, né? Mas eu tenho esperança sim, um pouco porque eu gosto do ator, eu gosto do Anthony Mack, pode ser, talvez eu esteja um pouco enviesado pelo ator que vai fazer o Capitão América, mas eu acredito que pode dar certo sim. E eu acho que a chance da Marvel começar uma reviravolta depois do Deadpool e Wolverine, que já foi o caso ali, mas eu acho que tem chance de dar certo sim. Em fevereiro estaremos no cinema para assistir e eu vou trazer no dia 1 aqui para vocês a minha opinião, beleza? Então é isso, se você assistiu o vídeo até aqui, não se esquece de comentar a sua expectativa para o universo Marvel. Ainda tem vários outros filmes que vêm aí da Marvel, né, que já confirmados. Doctor Doom, a Guerra Secreta. Me diz aí o que você acha. Não esquece de curtir. Se torne membro. É muito barato. É menos do que você imagina para se tornar membro aqui no canal e ajudar ele a continuar crescendo. Tamo junto. Uma excelente semana para você. E até já!